Atendendo a sugestão de reportagem, pesquisamos sobre as lombadas de nosso município. Além de não respeitar as medidas previstas pelo Código Nacional de Trânsito, as lombadas, em muitos casos, não estão acompanhadas de sinalização vertical e horizontal adequadas. Segundo a Resolução 39 do CONTRAN do Código Nacional de Trânsito de 1998, os quebra-molas devem seguir obrigatoriamente 2 tamanhos que são ditos nessa resolução. E também tem que ter outros requisitos. Sinalização, esse a gente pode ver que é sinalizado. Agora vamos ver o tamanho, né? Segundo a resolução, existem 2 tamanhos. O primeiro tamanho, o quebra-mola deve ter, tamanho número 1, o quebra-mola deve ter 8 centímetros de altura por 1,5 metro de largura. O segundo tamanho são 10 centímetros de altura por 3 metros de largura. E deve pegar toda a extensão da largura da pista. A gente vai vir aqui e vai medir. Vou pedir para o cinegrafista chegar perto de mim para a gente fazer a medida certinho para ver se esse daqui, da Avenida Amapá, aqui no bairro Jardim das Palmeiras, segue o que diz a resolução. Nós estamos em uma trena, né? Vamos tirar a medida desse quebra-mola aqui para ver se segue. O que a gente pode ver, né? Vamos pegar o centro, o pessoal vê mais ou menos, né? Olha aqui. A gente pode ver que ele está com 12 centímetros de altura. Esse é o centro do quebra-mola. Então quer dizer que a altura já está fora, já está bem fora dos padrões, que é exigido pela resolução. Deve obrigatoriamente obedecer a resolução, segundo o que diz o Código Nacional de Trânsito. Então, são 12 centímetros de altura aproximadamente, já vemos que está fora de altura, que nem existe essa altura, e vamos ver a largura dele. A gente vai colocar aqui, né, no início do quebra-mola, e a gente coloca no final aqui. Ó, ele tem 1,54 m de largura. A gente pode observar, né? 1,54 m, com 12 centímetros de altura. Já não tá nem existe essa medida. Se ele fosse de 10 centímetros de largura, ele ia ter que ter 3 metros. 3 metros a gente ia pegar o quebra-mola. Veja bem, lá onde começou a trena, 3 metros vai daqui, ó. E o que a gente pode observar, a gente andou em vários quebra-molas aqui. São poucos que seguem a resolução do CONTRAN, a resolução 39. Esse a gente pode ver que está bem fora dos padrões, né? 12 centímetros, e a gente pode observar os carros que vão passando, a dificuldade. São vários os problemas que os quebra-molas fora de medida trazem. 12 centímetros. Nesse caso, esse aqui tem 12 centímetros de altura por 1,53. E o que a resolução diz? A resolução do CONTRAN diz bem o seguinte: as lombadas devem obedecer à resolução 39 do CONTRAN, devem obrigatoriamente ser sinalizadas e podem ser de 2 tipos de tamanho. No tipo número 1, devem ter as medidas de 8 centímetros de largura por 1,5 metro de largura. As medidas de 8 centímetros de altura por 1,5 metro de largura. No 10 centímetros de altura por 3 metros de largura. Ambos com comprimento igual à largura da rua. Devem ser utilizados somente em últimos casos, né? Mas aqui a gente pode ver 12 centímetros de altura por 1,53 de largura. Totalmente fora dos padrões. A lombada fora das medidas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito pode causar transtornos aos motoristas. Os veículos que trafegam por vias com essas ondulações, com certa frequência, precisam de vez em quando desviar a rota original para uma oficina mecânica. O primeiro problema que a gente vê assim, que aparece constante na oficina é amassar bujão do cárter do motor, né? Amassar cárter do motor. E suspensão, que dá grandes prejuízos, né, pro dono do veículo, sem contar o assoalho do veículo que sai arrastando, né, quando você passa num quebra-mola com a lotação normal, um carro, você percebe que o carro vai arrastando o assoalho inteiro em cima do quebra-mola. Então isso realmente compromete a vida útil do veículo. Então traz sérios problemas, sem contar que a raiva que o condutor do veículo acaba passando, né? Então é uma situação que
Eu acho que em alguns casos chega a ser desrespeitoso, né? Para nós que proprietários de veículos, acho que às vezes chega a ser desrespeitoso. Lombadas em desacordo com o padrão danificam e desgastam severamente o veículo, mas o proprietário pode processar e pedir indenização caso seu veículo tenha sido danificado por uma lombada fora das especificações do CONTRAN. Infelizmente, poucas são as lombadas legais, ou seja, que obedecem às medidas corretas ou que se justificam no local. Em muitos casos, são instaladas por pressão de populares locais e atendidas por políticos que desconhecem a Resolução 39.